Sou explosiva e tenho dificuldade em manter relacionamentos saudáveis. Por que será? Essa é a história da Carol e começa agora o Constelei e Agora, onde eu trago soluções reais para problemas reais. Vamos? E foi exatamente isso que a Carol me trouxe como um grande problema na vida dela. Quando ela veio constelar, ela me disse: eu não aguento mais. Tudo aquilo que eu mais condenava na minha mãe, eu me vejo fazendo igualzinho. E com isso, eu vivo o tempo todo brigando com todo mundo. Eu não consigo manter as minhas relações em paz. Me ajuda? E aí abrimos o campo. E quando abrimos o campo e colocamos a mãe dela aqui, no campo, eu geralmente trabalho com água, tá? E aí, quando a gente trabalha com água, automaticamente os movimentos vão acontecendo, né, no fluir da água. E o movimento que aconteceu foi o seguinte: Carol estava no campo, quando eu coloquei, exatamente a mãe dela fez isso daqui, ó. E entrou aqui, ó, bem na frente dela. E aí ficou muito claro uma dinâmica de desordem, da onde a Carol se posicionava como se fosse a mãe dela. E aí eu pedi para ela, né, me contar um pouquinho da história da mãe dela, né? E ela começou a me contar. E o que ela me relatou foi o seguinte: que a mãe dela tinha mais duas irmãs e que essas duas irmãs viviam sempre num conflito tremendo, numa competição tremenda, que era alimentada pela sua avó. E ela me relatou que era um conflito que se repetia já, porque a avó dela também não tinha uma amizade, não vivia em harmonia com as suas irmãs. E foi automaticamente isso que ela ensinou para a mãe da Carol, a repetir esse padrão de disputa, de competição. E a Carol automaticamente queria mudar a mãe dela. Queria ensinar a mãe dela a fazer diferente. Queria educar a mãe dela, ou seja, queria ser mãe dela. Queria estar no lugar da avó. E aqui mostra-se uma desordem sistêmica, que é a hierarquia. A Carol estava querendo ocupar um lugar que era grande demais para ela. E todas as vezes que ela tentava mudar a mãe dela, ela também estava, de certa forma, rompendo com o pertencimento, que é uma segunda lei sistêmica. E com isso, acontecia mais confusão, acontecia mais sintomas. E como a Carol viveu num ambiente de confusão, num ambiente de disputa, num ambiente de discórdia, ela replicava isso nos outros lugares que ela estava. Ou seja, em casa, no trabalho e na relação amorosa, ela sempre estava competindo. Ela replicava isso. Mas por que ela fazia isso? Porque ela estava vivendo um sintoma da desordem que estava introduzida no seu clã familiar. Mas também tem um olhar aqui que eu quero trazer da neurociência, que explica muito bem isso. Todas as vezes que a gente vive algo que a gente fala: nossa, tô falando ou fazendo igualzinho a minha mãe, isso mostra que o nosso cérebro, ele tá ali manifestando, né, um comportamento familiar. Ou seja, a gente está revivendo como se fosse um espelho. Nosso cérebro, ele espelha, né, de certa forma, comportamentos já vividos, já presenciados, por conta dos nossos neurônios espelhos. E com isso ele também replica os vínculos emocionais. E a gente chama tudo isso de aprendizado intergeracional. Veio de lá de trás. Mas o que acontece é que quando há dor, o amor, ele acaba se confundindo com repetição. E de onde vem a cura? A cura vem quando você escolhe amar o outro de um outro lugar, de um novo lugar. E a constelação, ela fez exatamente isso com a Carol. Ela libertou a Carol do amor de repetição.
e trouxe a Carol para um amor de consciência, na onde ela conseguiu entender que era uma dinâmica transgeracional e ela conseguiu automaticamente perceber que a mãe dela não fazia por maldade, mas fazia por aprendizado. E com isso, ela começou a ocupar o lugar dela de filha, entendendo que ela não tinha, né, o poder de mudar a mãe dela. E que bastava, assim, ela tomar posse da vida dela, olhar para as histórias da família dela e escolher fazer diferente. Não porque ela era melhor do que os outros, mas sim porque ela podia aprender e fazer diferente. Com isso, a Carol passou a fazer um movimento profundo de transformação na sua vida. A mãe dela não mudou, óbvio, mas o que mudou e libertou ela foi a forma que ela aprendeu a viver. Ela aprendeu a entender que ela não precisava o tempo todo mostrar o valor dela para as pessoas, que ela precisava conhecer e identificar o valor em si. E que ela não precisava competir o tempo todo, que ela não precisava estar o tempo todo na defensiva, que ela podia confiar e viver em paz. Gente, é isso que a constelação faz. Ela liberta você, para que você passe a enxergar a vida dentro de uma nova visão. Então, esse foi o Constelei Agora da Carol. E eu espero um dia fazer o seu Constelei Agora, onde eu trago soluções reais para casos reais, casos que foram solucionados, onde as pessoas escreveram uma nova história. Quem sabe não vai ser a sua? Vamos?